Agosto de 1966. No alto do Morro do Vintém, em Niterói, dois homens são encontrados lado a lado sobre a vegetação. Eles vestem ternos. Por cima, capas impermeáveis. Não há marcas evidentes de tiros, facadas ou luta. Perto deles estão uma garrafa de água, toalhas, papéis e duas peças de chumbo moldadas como óculos, mas sem qualquer abertura para enxergar. No bolso de um deles, a polícia encontra um bilhete com horários e instruções misteriosas. 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Os homens se chamavam Miguel José Viana, de 34 anos, e Manuel Pereira da Cruz, de 32. Eram técnicos em eletrônica de Campos dos Goytacazes. A causa de suas mortes jamais foi estabelecida com segurança. Este é o caso das máscaras de chumbo. Na manhã de 17 de agosto, Miguel e Manuel deixaram Campos. Disseram à família que viajariam para comprar componentes eletrônicos. Reportagens da época e reconstruções posteriores divergem sobre alguns detalhes, inclusive se também pretendiam comprar um automóvel e se disseram que iriam a São Paulo ou a Niterói. O ponto mais consistente é que os dois viajaram juntos e chegaram a Niterói naquela tarde. Na cidade, compraram capas de chuva. Também adquiriram uma garrafa de água em um bar. Segundo o relato atribuído à atendente, um deles parecia preocupado com o horário e consultava o relógio repetidamente. Depois disso, os dois seguiram em direção ao Morro do Vintém. Por que escolheram aquele lugar? Não existe uma resposta documentada. O alto do morro, porém, oferecia visão ampla do céu e da região ao redor. Um detalhe que ganharia importância quando a investigação descobrisse os interesses particulares dos dois técnicos. Os corpos foram avistados ainda naquela semana e comunicados às autoridades. A data exata aparece de maneiras diferentes nas fontes. A versão mais repetida diz que a descoberta formal ocorreu em 20 de agosto e que a remoção foi feita no dia seguinte. O terreno de acesso difícil e a demora até a perícia contribuíram para a decomposição. Na clareira, os investigadores encontraram os corpos sem sinais externos claros de violência. O dinheiro levado na viagem, segundo a imprensa, não estava integralmente com eles. Mas isso, isoladamente, não prova roubo. Também foram recolhidos objetos pessoais, anotações de eletrônica e as duas máscaras. As máscaras eram rudimentares. Cobriam somente a região dos olhos e teriam sido cortadas de uma chapa de chumbo. Não eram capacetes nem equipamentos profissionais completos. O chumbo pode bloquear determinados tipos de radiação, mas aquelas peças, sozinhas, não constituíam proteção adequada contra uma fonte perigosa. O detalhe mais perturbador continuava sendo o bilhete. A menção a cápsulas sugeria que os homens pretendiam ingerir alguma substância. Mas o texto não dizia o que havia dentro delas, quem escreveu as instruções ou qual seria o sinal. A autópsia não determinou a causa das mortes. Aqui existe uma distinção importante, isso não significa que a perícia provou a ausência de veneno. A decomposição, a demora e as limitações técnicas comprometeram os exames. Reportagens posteriores apresentam versões conflitantes. Algumas afirmam que testes não detectaram tóxicos. Outras dizem que as vísceras já não permitiam uma análise conclusiva. Portanto, a afirmação responsável é simples: a causa permaneceu indeterminada. A polícia investigou pessoas próximas às vítimas e tentou reconstruir seus últimos passos. Uma notícia de 1967, hoje preservada pela Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, mostra que as autoridades ainda pesquisavam centros espíritas e lojas de material eletrônico frequentados pelos dois. Miguel e Manuel não se interessavam apenas por consertar rádios e televisores.
Depoimentos publicados pela imprensa os associavam a experiências que misturavam eletrônica, espiritualismo e a tentativa de captar ou produzir fenômenos incomuns. Esse contexto fez nascer a hipótese de um ritual. A primeira hipótese é a de uma intoxicação acidental. Os técnicos teriam ingerido cápsulas como parte de um experimento, esperando algum efeito físico ou uma experiência espiritual. Se a substância fosse tóxica ou a dose estivesse errada, ambos poderiam ter morrido sem ferimentos externos. É uma explicação plausível, mas não comprovada. As cápsulas nunca foram identificadas de forma conclusiva. A segunda hipótese envolve fraude ou homicídio. Alguém poderia ter convencido os homens a participar do experimento, fornecido as cápsulas e desaparecido com parte do dinheiro. O problema é a falta de evidência pública capaz de identificar esse terceiro participante ou demonstrar que houve envenenamento deliberado. A terceira hipótese é suicídio. Mas o bilhete parece descrever uma sequência experimental, não uma despedida, e não há registro conhecido de mensagem suicida. Também não se pode excluir um pacto, mas não há prova sólida dele. E então existe a versão mais famosa, contato extraterrestre. O interesse dos técnicos por sinais, a localização elevada, as máscaras e relatos posteriores de uma luz no céu foram reunidos em uma narrativa ufológica. Contudo, o suposto avistamento é testemunhal e ganhou destaque depois que o caso já havia se tornado notícia. Nenhuma evidência física conhecida liga as mortes a uma aeronave ou fenômeno extraterrestre. Isso não torna o cenário menos estranho. Apenas separa mistério de comprovação. No centro do caso há uma certeza desconfortável: dois homens organizaram seus últimos movimentos como se seguissem um protocolo. Compraram proteção contra a chuva. Subiram o morro. Levaram máscaras que eles próprios aparentemente prepararam. Marcaram horários. Esperaram um efeito. E aguardaram um sinal. Talvez tenham sido vítimas de uma substância desconhecida. Talvez tenham confiado na pessoa errada. Talvez um experimento tenha saído do controle. Décadas de especulação acrescentaram luzes no céu, sociedades secretas e forças invisíveis. Mas o verdadeiro enigma permanece nos elementos mais simples: duas máscaras, um bilhete e uma causa de morte que a ciência forense da época não conseguiu determinar. No Morro do Vintém, o sinal pode nunca ter chegado. Ou chegou, e ninguém sobreviveu para dizer o que era. Este foi o primeiro dossiê do Dossiê Neblina. Inscreva-se para acompanhar novas investigações. Porque todo mistério deixa um rastro.